Então, dentro do trigo, hoje, nessa mitigação de riscos, a gente entende como empresa e como obtentor, desenvolvedor de novas cultivares, que o melhoramento tem papel importantíssimo nisso, né? Mitigando os riscos da cultura. E tem rentabilidade, porque ele produz palha, né? Que é um componente fundamental no plantio direto. Tem um poder de reciclar nutrientes, especialmente potássio, a gente tem visto, e potássio está cada vez mais caro, está cada vez mais complicado. A soja demanda quantidades elevadas de potássio e cada vez mais nós temos visto que perde produtividade de soja muitas vezes por falta de potássio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, produtores de nosso Brasil e agroempresários. Esse é mais um podcast DNA Dom Mário, hoje trazendo para vocês mais informação para quem investe em tecnologia de alta performance. Eu sou Pedro Costa e fico na companhia de vocês. E o nosso tema do dia ele é excepcional, porque nós vamos falar sobre trigo e soja. Uma oleaginosa, um cereal que vem trazendo uma estratégia muito interessante para quem quer ter rentabilidade e, claro, investimento sempre com boa tecnologia. E olha, a gente vai apresentar a nossa mesa de hoje, que está com convidados especiais mais uma vez. Aqui ao meu lado eu tenho o prazer de receber a nossa bancada, o Hélio Joris, melhor dizendo, pesquisador da Fundação ABC, especialista em sistemas de produção. Hélio, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, também aqui já no outro lado da mesa está o Hernandes Manfroy, gerente de pesquisa Trigo BR da GDM. Hernandes, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Boa tarde para você, para o Hélio, para o Antônio, ouvintes desse podcast. Obrigado pelo convite, Adão Mário. Será um prazer estar aqui discutindo e falando um pouco mais sobre a cultura do trigo hoje. Com certeza. E na ponta, estamos ali com o nosso economista-chefe do Sistema Farsul e CEO da AgroMoney, né, o Antônio da Luz. Antônio, bem-vindo. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado, Pedro. Para mim é um prazer meu estar aqui, falando aqui no podcast da Dom Mário, falando contigo, falando com o Hélio, falando com o Hernandes. Um privilégio estar aqui junto com toda essa audiência. Com certeza. Bom, vamos falar sobre base genética, iniciar, né, a nossa conversa sobre isso, tecnologia que torna o trigo ainda mais competitivo no nosso Brasil. Por isso, já vou começar aqui com o Hernandes, né? Hernandes, como é que o melhoramento genético hoje do trigo reduz, né, risco e permite também novas áreas de plantio? O que você vê nessa nova era, digamos assim, da triticultura brasileira? Bom, Pedro, eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente, né? E nos permite falar um pouco da essência do melhoramento genético, né? Não somente na cultura do trigo, mas do melhoramento genético em si. O melhoramento genético ele busca, né, trazer mais eficiência para a cultura na qual a gente está trabalhando. Seja por aumentar a produtividade na mesma área, seja por talvez manter a produtividade com um custo menor, e seja por uma terceira via também levar esse cultivo a regiões onde esse cultivo ainda não está sendo cultivado, né? Então, dentro do trigo, hoje, nessa mitigação de riscos, a gente entende como empresa e como obtentor, desenvolvedor de novas cultivares, que o melhoramento tem papel importantíssimo nisso, né? Mitigando os riscos da cultura, né? Acho que é de conhecimento de todos que o trigo é uma cultura que tem o seu risco inerente, né? Devido à geografia onde ele é cultivado, a todas as condições edafoclimáticas que persistem na cultura, e com os objetivos que a gente tem traçado hoje para desenhar o melhoramento genético é buscando, né, atacar características que hoje o manejo tem muita dificuldade em controlar. Estamos falando em doenças como a giberela, que é uma doença de espiga de difícil controle. Estamos falando em características físicas do grão, como manutenção de pH, que o produtor, através do manejo, pode conseguir chegar mais perto disso, mas a genética é quem tem um papel fundamental em proporcionar esse trait, né? Essa característica. Estamos falando também de uma tolerância que está inerente, ligada à qualidade do trigo, que é a germinação em pré-colheita ou germinação na espiga, onde nós não temos ferramentas de manejo, né, para trabalhar essa característica. Então, são nessas características onde a genética, no caso da cultura do trigo, ela tem um papel fundamental para entregar cultivares que tenham essa mitigação de risco, que tenham essa estabilidade, que proporcionem ao agricultor
ter cultivares com maior segurança. Então, quando a gente fala em redução de risco na cultura do trigo, a gente está mitigando características aonde eu não tenho um manejo tão elevado, né, ou um poder de controle através do manejo tão elevado, e que eu dependo sim que a genética faça o papel que ela tem que fazer. Então, entregando produtividade, entregando qualidade, mas garantindo que os quesitos de segurança estejam bem cobertos pela genética, né? E isso com muita tecnologia, né? E essa tecnologia que eu queria trazer, inclusive, aqui com o Hélio, como é que tem suportado, inclusive, a integração entre trigo, soja, dentro desse sistema produtivo? Essa é uma pergunta boa, Pedro, porque, na verdade, assim, de tudo que o Hernandes comentou aí em relação à evolução das cultivares, é uma evolução que não para, né? A não ser que um dia a gente chegue na cultivar perfeita, que tomara que não chegue, né? Senão a gente está desempregado. Mas até esse dia chegar, a evolução sempre é contínua e as doenças, né? Os fungos, as bactérias, os patógenos também estão evoluindo, né? E estão nos desafiando, né? E eu acho que é fundamental a gente pensar no trigo dentro do sistema produtivo. Até, não sei se todos sabem, mas se for pegar a soja, a cultura da soja, o início da cultura da soja foi muito alavancada por causa do trigo, né? Porque houve todo um financiamento da cultura do trigo no sul e a soja entrou como uma opção de verão, né? E acabou que o cenário se inverteu, né? A soja se tornou o ator principal e o trigo se tornou a cultura ali de inverno, secundária, digamos assim, né? Então, nós temos um cenário onde o trigo é fundamental do ponto de vista econômico, depois o Antônio vai falar bastante disso, tem uma grande importância como um todo, e, no entanto, quem paga a maioria das contas são as culturas de verão, né, no cenário atual de mercado, né, e do ponto de vista técnico, o trigo não pode atrapalhar as culturas de verão. Então, aí eu começo a responder a tua pergunta, né? Porque aí são as tecnologias de variedades cada vez mais precoces, com segurança, né? Que isso, desenvolver variedades com ciclo mais curto é vantajoso, lógico, mas acaba trazendo mais desafios para o melhoramento de ser uma variedade que, além do ciclo precoce, também mantenha segurança, também mantenha qualidade, né? Então, isso é difícil, demorado, e hoje nós temos opções de variedades de trigo que trazem isso, além de toda a questão de qualidade, de segurança de qualidade para ocorrência de chuva na colheita, né? Outro ponto fundamental para não ter prejuízo nesse sentido. Então, isso tudo acaba permitindo com que o trigo seja uma opção viável para inverno, sem que se tiver um ciclo muito longo, possa atrasar a semeadura da soja e aí causar decréscimo na produtividade da soja. Esse é um ponto que acaba muitas vezes dificultando, né, o cultivo do trigo. Então, mas essa questão de ciclo, né, eu acho que até do ponto de vista econômico, né, você tem menos tempo usando ali a área, o caixa, né, acaba as coisas fluem mais rápido, né? Então acaba tendo retorno mais rápido, só que tem uma série de desafios também, né? Pensando do ponto de vista climático, do ponto de vista de segurança mesmo, né? Então, se pega um trigo aí de 90 dias, de 100 dias de ciclo, se dá 10 dias de estresse climático, é muito mais importante do que num trigo de 140 dias, enfim. Mas isso tudo é que tem evoluído. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Se me permite, por favor, Pedro, acrescentar, eu acho que essa questão, acho que a tecnologia, talvez que muitas vezes a extensão, até o que o produtor gostaria, passa muito por ciclo, né? Já que no trigo a gente ainda não tem eventos biotecnológicos sendo cultivados, né, em escala. Essa questão do ciclo é muito importante e é o que basicamente desafia o melhoramento, é exatamente isso. Você desenvolver uma plataforma que tenha um rendimento elevado, que tenha uma segurança às principais doenças, às principais características elevada, mas que mantenha uma das características essenciais que a gente vê na cultura do trigo, que é a estabilidade produtiva ao longo dos anos. Uma vez que a gente está, né, em meio a mudanças climáticas que ocorrem de uma forma cada vez mais acelerada,
essas inconstâncias de safras são muito presentes, né? A gente sabe que trigos de ciclo mais ciclo médio a tardios têm um maior poder de estabilidade. Quando a gente vem para trigos com ciclo super precoce, hiper precoce, a gente está afetando um pouco essa estabilidade, mas isso é o que basicamente uma pesquisa bem fundamentada, de longo prazo, com uma rede experimental bastante ampla, nos permite identificar, desenvolver e poder trazer para o mercado esses materiais. Eu acho que oferece opções, né, Hernandes? Assim, acho que também o produtor nenhum vai querer plantar 100% da área com trigo Exatamente. hiper precoce, né? Porque pode até querer, mas é um risco muito alto, né? Mas eu acho que no sentido de permitir escalonar, né? Para não acontecer aquela situação de colher toda a área do trigo lá em final de novembro, dezembro, aí para terminar de plantar a soja em final de dezembro. E aí já compromete totalmente o potencial do verão, né? Então esse tipo de situação que muitas vezes faz o produtor até desistir do trigo, porque aí realmente acaba, né, complicando. Agora, quando você tem um cenário onde tem talhões com hiper precoce, onde já colhe ali em setembro, início de outubro, né, e assim por diante, né, acho que Exatamente. isso só foi possível com melhoramento. Não tinha, né, essas opções. Né? Exatamente. E olhando, né, o produtor como investidor, neste ponto, a gente entra na questão da lucratividade. Por isso que eu queria trazer o Antônio aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Né? A gente estava conversando aqui no backstage, nos bastidores, falando um pouco mais sobre a questão dessa virada do trigo. Né? Agora um cereal que é de fato despontando momentos interessantes, com notícias e expectativas importantes em relação a isso, tanto na parte de pesquisa quanto na parte a campo e também na indústria, né? Quando a gente olha para aquilo que nós estamos vendo da desenvoltura agora, por exemplo, no Sul foi inaugurada a primeira planta de etanol, né, no Brasil, que tem como principal trigo ali. Como é que a gente olha esse futuro, né, não muito distante, que na verdade assim, já é escrito nesse presente, Antônio? Bom, Pedro, eu acho que primeiro, antes da gente olhar para esse desenvolvimento que vai vir com as plantas de etanol, a gente precisa olhar para o produtor. E aí eu quero pegar um ponto muito rico que tanto o Hélio quanto o Hernandes exploraram aqui, que é a questão do sistema. Alguns anos atrás, foi 2020, nós, lá no Sistema Farsul, a gente propôs um programa que se chamava Programa Duas Safras, para estimular o produtor a produzir mais de uma vez no ano. Isso tinha vários motivos, né? Um deles era gerar alimentação, talvez esse era o principal, gerar uma nova oportunidade para a indústria de proteína do Sul ter um outro produto para colocar também na ração, que seria as culturas de inverno, em particular o trigo. Se envolveu a Embrapa, enfim, foi algo muito bem sucedido, mas nós fomos atropelados por uma agenda climática, né? Tivemos uma série de problemas climáticos no Sul, e isto fez com que outros temas fossem prioridade naquele momento, e nós tivemos que dar uma segurada no programa. Agora, para mim, como economista, a coisa que mais me agradava do programa Duas Safras era a oportunidade da gente trazer um debate de pensar o negócio como sistema. Porque o produtor ele já entendeu que ele tem um sistema produtivo entre cultura de verão e cultura de inverno. Isso me parece, olhando à distância, que isso está claro para ele. Ele sabe os benefícios da cultura de inverno causam na cultura de verão. Mas me parece que ele não tem a clareza do quanto que financeiramente há de benefício. E então a gente fez um estudo que nós estávamos mostrando, né, por todos os lugares, mas tivemos que dar uma parada por conta das questões climáticas, e agora a gente pretende voltar, com o seguinte apelo. Se um produtor... os produtores me dizem muito assim, Pedro, mas eu vou plantar trigo, mas o risco de eu ter prejuízo é muito grande. Eu digo para ele assim, tá, mas então, Pedro, me explica aqui, como é que é esse seu prejuízo aí? Me explica aí, como é que você apura esse prejuízo? Não, veja, custa, sei lá, X para plantar, sei lá, 10. E eu vou ter uma receita de 9. Então eu vou ter um prejuízo de 1. Eu disse, não, mas essa conta está errada, desculpa, mas essa conta está errada. Não que você esteja errando a álgebra da coisa, 10 menos 9 é 1 mesmo. Não é isso que nós estamos discutindo. Agora, a fórmula que você está aplicando está errada.
Porque essa é a fórmula do cara que vai produzir um único produto no ano. Por exemplo, digamos que eu produza um piano e eu levo 1 ano para produzir piano. Um único piano, leva 1 ano para mim produzir. Tá bem, então eu tenho que produzir, sei lá, por 10 e vender por 12. Aí sim. Agora, um supermercado, por exemplo, ele não tem um produto. Ele tem milhares de produtos. Percebe que é o contrário do exemplo do piano. Será que o supermercado ele tem o lucro, né? O produzir 10 e vender por 11 em todos os milhares de produtos que estão na prateleira? É óbvio que não. Porque senão a margem seria uma coisa absurdamente elevada. Não. Então, quando nós temos múltiplos produtos, eu não calculo o lucro de cada produto, porque não tem lucro de produto, tem lucro de negócio. O negócio tem que dar lucro, e não os produtos individualmente. E como é que eu apuro isso? Com um conceito que se chama margem de contribuição. Que eu não vou aqui discutir as questões algébricas, embora elas sejam simples, mas eu quero discutir o conceito. A margem de contribuição é o seguinte: todo negócio tem um custo fixo. E o agro brasileiro, quanto mais tecnologia a gente coloca, nós vamos deixando de ser algo intenso em mão de obra. Sei lá, década de 70, as nossas colheitadeiras eram pessoas com uma foice, as nossas plantadeiras eram pessoas enterrando semente e os nossos pulverizadores eram pessoas com enxadas. Nós éramos intensos em mão de obra. Logo, o nosso custo variável era muito grande. Se eu produzir menos, eu diminuo o meu custo, porque o meu custo é variável. Uhum. Só que quando eu coloco tecnologia da Dom Mário, quando eu preciso remunerar o conhecimento do Hélio, que contribui muito com o processo de desenvolvimento científico dos produtos, quando eu preciso remunerar as máquinas, quando eu preciso remunerar todo esse arcabouço tecnológico que vai me tirar uma produtividade daqui e vai me jogar lá para cima, eu vou ter mais intensidade em capital. Quanto mais intenso em capital um negócio é, maior tende a ser seu custo fixo. Então eu preciso produzir mais de uma vez. Para quê? Para diminuir custo, para eu repartir custo fixo. Então, para isso eu tenho a margem de contribuição. A margem de contribuição, eu tenho que pagar o custo variável e me sobrar uma contribuição para pagar o custo fixo. Porque se cada produto fizer isso, eu mato o custo fixo e fico com lucro. Vou dar um exemplo. Onde é que está o erro da conta quando ela é feita desse jeito que eu dei aqui o exemplo? Olha, me custou 10 e eu vendi por 9. Certo, então você teve um prejuízo de 1. Sim, e por isso não quer plantar. Joia. Mas e a mão de obra da soja? Ela só já pagou sozinha? Não. O trigo aqui eu ocupei. Ocupou essas pessoas? E nesse custo de produção do trigo não está a mão de obra? Está. E você descontou da soja essa mão de obra? Não. Então calculou 2 vezes a mão de obra. E a depreciação das máquinas? E o custo da terra? E os custos gerais? E o prolabore? Enfim, cada item do custo fixo. E a manutenção das máquinas? E o custo do capital investido? Ou seja, quando eu pego o custo de produção, a maior parte dele é fixo. E eu estou rateando entre uma cultura de inverno e uma de verão. E se eu estou colocando esse custo para a de inverno, eu tenho que descontar da de verão. Percebe? Então eu posso ter um prejuízo de 1 ali no trigo, mas eu estou aumentando meu lucro em 3 ou 4 na soja. E esse é o balanço que nós temos que fazer. Se eu quero calcular desse jeito, unitariamente por produto, qual é o meu prejuízo máximo que eu posso aceitar? Até ele ser igual ao lucro que eu estou tendo a mais na safra de verão, porque eu estou tirando o custo da safra de verão e mandando para de inverno. De outro modo, eu posso pensar no Centro-Oeste. O que fez o Centro-Oeste ser o que é? Vamos lá, Centro-Oeste. Está longe dos portos. Fertilizante lá chega caro, defensivo chega caro, máquina chega caro, tudo chega caro. Aí, quando vai vender o produto, está longe do porto de novo. As praças vendem mais baratos os produtos. Então como é que o Centro-Oeste virou o que virou? Em parte pelas questões científicas, enfim, que permitiram a produção lá, mas em boa parte porque eles produzem 2 vezes na mesma temporada.
Aí o custo da soja fica mais baixo, o custo do milho fica mais baixo. E aí suporta preços mais baixos. Então, ou seja, a gente precisa, urgente, repensar o nosso negócio e não os nossos produtos. Porque quando a gente enxerga o nosso negócio como uma empresa e não como a produção do produto A, B ou C, e a gente começa a pensar menos como um artesão que fabrica piano e pensa como um supermercadista que tem múltiplos produtos na minha prateleira, a forma de fazer a conta muda e os resultados também mudam. E tem muita gente deixando dinheiro na mesa, detratando o trigo, sem sequer fazer a conta direito de como que ela deveria ser feita dentro do seu negócio. É uma análise perfeita, né? Porque a gente vê essa lógica de que é uma empresa, mas não só na escolha de um produto de alta performance, de alta tecnologia, mas a forma como você ali vai administrar todos esses números e olhar o que paga o quê, né? Na verdade, é incrível essa sistemática, mas eu queria trazer também aqui um ponto também sobre lá no início, porque a gente fala sobre preparo, fala sobre manejo, tá tudo isso dentro desse contexto. Por isso, avançando um pouco mais, vamos falar sobre a questão do manejo. Queria trazer o Hélio para falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que o manejo de solo, né, ele influencia essa performance do sistema trigo e soja. Como é que você avalia nesse sentido? É um exemplo, e aí cada região, né, cada ambiente tem que encontrar qual seria a fórmula perfeita, né? Mas eu acho que isso, dentro de qualquer sistema de grãos, eu vejo que o trigo na região subtropical encaixa, é fundamental, né? E principalmente por questões de benefícios, né, respondendo a tua pergunta, no solo que o trigo traz. Eu acho que a gente também tem que enxergar o trigo como uma cultura de cobertura que você colhe, né? E tem rentabilidade, porque ele produz palha, né, que é um componente fundamental no plantio direto. Tem um poder de reciclar nutrientes, especialmente potássio, a gente tem visto, e o potássio está cada vez mais caro, está cada vez mais complicado. A soja demanda quantidades elevadas de potássio e cada vez mais nós temos visto que perde produtividade de soja muitas vezes por falta de potássio. E aí os cereais, as gramíneas, tanto trigo quanto milho, têm uma capacidade muito interessante de extrair muito potássio, só que esse potássio fica na planta e não vai embora com o grão, né? Uma parte vai, mas uma pequena parte é exportado. A maior parte fica na planta e isso retorna para o solo. Então, às vezes, a planta tira lá de profundidade de 60, 80 centímetros, claro, exagerando, 60 centímetros vai, e traz para a superfície, né? E aquilo fica disponível para a soja. Então, esse é um exemplo bem visível, mas também com fósforo, tem adubação de sistema. Eu acho que assim, acaba encaixando muito bem, né? E aí não sei se a questão de outros fatores dentro do sistema, porque também tem toda uma questão de, normalmente antes do trigo é o momento de corrigir o solo, muitas vezes, né? O trigo ajuda também nessa correção, nessa uniformização do solo, né? Claro que uma planta de cobertura faria isso também, só que aí você tem todo o custo, né, que o Antônio comentou ali, né, que às vezes também não se contabiliza, né? Ok, não vou plantar o trigo, mas vai fazer o quê? Eu acho que, na minha visão, pousio não deveria ser uma opção, né? Não vou plantar, não deveria ser. Você vai deixar tua indústria parada ali meses. Assim. Agora, nessa rotação que vocês estão fazendo lá com 5 culturas em 3 anos, correto? Olha a divisão de custo fixo que eu estou tendo com essa intensificação do processo produtivo. Vocês lá, com certeza, estão com um custo de produção muito mais baixo, mas muito mais baixo do que o cara que produz uma vez só no ano. Porque daí tem que pagar toda a conta. Ela tem que pagar toda a conta. É o supermercado. Aquela imensidão de produtos, né? A variedade de produtos que vai ajudando a fechar. E aí não tem preço de mercado que pague isso. Não tem preço de mercado que pague. E outra, você fica muito mais sujeito, né, às intempéries, né? Se você tem uma colheita no ano, um cultivo, a chance de dar certo existe, mas a chance de dar errado é maior, né? Porque você tem uma chance só no ano, né?
E a questão de risco e da estratégia, né? E há pouco, né, você falou sobre essa questão de ter as janelas muito bem detalhadas. Eu queria entender um pouco mais isso, até puxar o Hernandes aqui para falar sobre isso, dessa escolha, né, dessas janelas para ter essa melhor oportunidade, né? Porque nós temos já diferentes climas, né? Nós temos já, por exemplo, ou até mesmo o Antônio citou o Cerrado, com o trigo já avançando para áreas assim, como é que você entra nesse sentido, falando sobre essa questão dessa escolha dessa janela? Bem, eu acho que só voltando um pouquinho à pergunta anterior sobre a questão da sucessão trigo-soja, acho que tem uma série de coisas que pouca gente não, mas talvez nem todos levam em consideração, que é o ponto de vista econômico que você está utilizando para fazer essa diluição de custos, o ponto de vista agronômico, que você tem uma série de benefícios, né? O ponto de vista de herbicidas que você rotaciona, o ponto de vista de adubação que você te permite. Existem alguns agricultores hoje que, antes da soja, fazem uma incorporação de fósforo a 17 centímetros com a semeadora de trigo mesmo, né? Esse cara poderia estar cultivando trigo e fazendo toda essa adubação no sistema, né? Tem uma série de coisas disso. E aí, indo para como é que a gente aproveita melhor essa utilização do trigo dentro do sistema, as épocas de semeadura dentro de um sistema, né, trigo-soja ou per se, ela é extremamente importante, né? Hoje, o nosso papel, ele é o papel de desenvolver cultivares, de desenvolver um portfólio que traga opções ao agricultor, então desde ciclos mais tardios até ciclos hiperprecoces, né? Para que tenha exatamente essa opção de escolha. E cabe a nós e a toda assistência técnica fazer uma boa recomendação dessas cultivares, que leve em consideração janela de plantio, tipo de solo, região geográfica onde atua, né? Se nós formos mais para a parte sul, né, a região sul, nós estamos falando em risco de geada, então a época de semeadura ela deve levar em consideração o maior risco de geada, eu tenho que evitar esse risco de geada. Então, o posicionamento, por exemplo, se eu vou abrir uma semeadura, normalmente a gente vai trabalhar com cultivares de ciclo mais longo. Se eu vou fechar uma semeadura, eu vou ter que trabalhar com materiais de ciclo mais precoce. Tudo isso para evitar, na região sul do Brasil, o risco de geada. Em outras regiões, para aproveitar melhor a umidade. E aí, acho que a gente não pode deixar de falar do cerrado brasileiro, né? Que tem um potencial para o crescimento do trigo bastante elevado, especialmente nas regiões de maior altitude, né? Inclusive permite o cultivo de trigo. Tem todo um trabalho de melhoramento genético por trás, que como tem sido comentado, de tropicalizar a cultura do trigo para o ambiente do cerrado. Na verdade, não é tão difícil assim. Às vezes as pessoas, quando você fala em plantar trigo no cerrado, todo mundo pergunta se vai ser uma nova variedade, um novo modelo de trigo, porque lá faz muito mais calor do que aqui, do que no sul. E, na verdade, não é tão difícil assim. É basicamente um trabalho de melhoramento genético, que é adaptar o trigo a uma condição de maior temperatura, uma maior exposição ao déficit hídrico, ou à seca, e, basicamente, agregar resistências às principais doenças, que, no caso do Centro-Oeste, é a brusone, né? A brusone é uma doença devastadora, né, que ataca a espiga do trigo e pode causar danos econômicos muito elevados. Porém, uma vez que esse trabalho de melhoramento genético é bem sucedido e é o trabalho que a gente está focado e determinado a fazer, inclusive assim, os últimos materiais já têm muitas dessas características e a gente vai estar vendo novos saltos genéticos acontecendo naquela região. É uma região muito promissora para o crescimento do trigo, porque basicamente ali nós temos potencial, né, de produtividade de trigo, especialmente nas regiões de maior altitude, como eu comentei, mas também nós temos possibilidade de cultivar trigos e colher com uma qualidade industrial excelente, né? Trigos que podem competir no mercado internacional com trigos produzidos, por exemplo, no Canadá, no norte dos Estados Unidos, né? Essa condição mais seca no período da colheita permite uma segurança ímpar para realizar a colheita dos grãos e ter grãos de excelente qualidade. Claro que aliado a uma genética que também entregue uma qualidade excepcional, nós temos aí uma combinação de ambiente e genética contribuindo para um trigo de excelente qualidade. Então, esses fatores fazem com que a gente olhe para o Centro-Oeste, para o Cerrado brasileiro, como um dos principais pontos, né, geográficos de crescimento para a cultura do trigo, especialmente quando a gente pensa em qualidade, especialmente quando a gente
pensa em pleitear alguma exportação de trigo por aquela região. Isso é um objetivo que ainda está no médio e longo prazo, precisa todo um caminho de infraestrutura, de logística, estar acompanhando, mas agronomicamente, geneticamente, isso é bastante possível, né? E o que torna a cultura naquela região muito promissora. Então, se a gente falar na cultura do trigo, aonde talvez a cultura do trigo mais possa crescer no Brasil, sem dúvida nenhuma a gente está falando do Cerrado brasileiro, como uma excelente oportunidade de crescimento para a cultura do trigo. Exatamente, né? Queria trazer o Antônio, inclusive, para falar um pouco mais sobre isso, a questão de risco. A gente volta a bater nessa tecla, mas é porque sempre está nessa questão. É a questão fitossanitária, a questão da janela, como a gente estava falando há pouco sobre essa rotação de culturas que isso acaba utilizando. Também tem a questão de você ter, como você muito bem pontuou, né? Dando uma aula para a gente aqui sobre essa questão de ter multiprodutos. Como é que esse fator risco hoje o produtor olha, principalmente na questão fitossanitária, essas questões como os dois, né, pontuaram bem, querendo ou não, trazendo à mesa esse ponto? Não existe investimento no agro que venha antes de capitalizar o negócio, de trabalhar com caixa que me permita enfrentar problemas climáticos, enfrentar crises de preço. Todos os outros são importantes, mas eles vêm depois deste. Depois que eu atingir um nível mínimo de liquidez, aí eu posso dar marcha aos outros que também são muito importantes. Porque nós precisamos manejar riscos agronomicamente, com tecnologia. O próprio Hélio trouxe vários casos aqui, várias formas, o Hernandes também, mas também com o financeiro. E quando nós capitalizamos o negócio, a gente entra num outro ponto que eu não posso deixar de dizer hoje, que é o seguinte: quando as pessoas me dizem, o trigo não está valendo nada, o trigo não vale nada, tá, mas quando é que tu vendeu a produção? Porque vamos lá, o trigo ele tem entre o pior mês de venda e o melhor mês de venda, a média das últimas 16 safras. Das últimas 16 safras. Em média, entre o pior momento de vender e o melhor momento de vender, varia 33%. O trigo tá ruim. Tá, mas tá ruim quando? Quando é que tu vendeu? Se colher e vender, vai vender mal. Ponto. Quando? 80% das vezes. Vai acertar duas por acaso. Quem é que vende quando colhe? Quem não tem capital para vender na entre-safra. Isso vale para todos os grãos, na verdade, né? Mas estamos aqui falando do trigo. Então, por isso que trabalhar capitalizado é tão importante. Quando eu estou capitalizado, eu compro o insumo quando eu quero. Sabe qual é a oscilação entre o pior momento de comprar o pacote fertilizante, defensivos e semente e o melhor momento? 26%. Então, se eu errar a compra dos meus insumos, eu errar a venda do meu produto e eu não tiver uma boa tecnologia e um bom manejo para ter uma alta produtividade, para ter um custo médio baixo, me desculpa, mas o teu negócio não tem como viabilizar. Não há risco, aí nós não temos risco para administrar, porque o negócio está estruturalmente errado. E para corrigir ele, a coisa número 1 é acertar a capitalização do negócio. E tá aí os gaúchos que não me deixam mentir. Se o gaúcho não trabalhasse minimamente capitalizado, nós não teríamos plantado a safra 26. Porque justamente esse capital pregresso é o que ajudou a suportar esses efeitos todos. Então, quando a gente olha para o negócio produtivo, gestão de risco está associado, na minha opinião, à capitalização de negócio. Exatamente isso. A capitalização é o ponto principal. E a gente vai agora avançando um pouco mais, né, no nosso tema do dia, né, porque a gente tem outros pontos como avançar em outras regiões, né? A gente está vendo o trigo saindo da região sul, avançando aí na região centro-oeste com novas perspectivas. Eu queria trazer um tema aqui que a gente estava falando no início do nosso podcast, que é a questão de benefícios agronômicos. Hélio, a gente tem falado muito sobre a questão de recuperação de solos, recuperação de áreas. Como é que isso entra, né? Também na questão de controle de ervas daninhas do trigo, nesse ponto, né? Nesses benefícios? Na verdade, assim, Pedro, acho que é algo que nós já discutimos, né? A questão de fertilidade do solo, planta daninha, o Hernandes comentou, né? Tem
Na verdade, entra na questão de custo também, né? Muitas vezes o custo que teria que fazer o controle para plantar soja no limpo, o trigo paga, né? O trigo acaba pagando esse custo que a soja pagaria. Isso serve para outras coisas também, né? Então, nesse quesito, o trigo acaba encaixando muito bem, né? Até complementando um pouco da fala do Antônio, acho que foi bem feliz aí no que ele comentou. A gente tem algumas particularidades com relação ao trigo, pensando no período de inverno, que principalmente Paraná, né? Paraná e São Paulo, que do ponto de vista climático acaba sendo mais desafiador, digamos assim, né? Porque nós temos um clima que lá no verão chove relativamente bem quase todas as safras do verão, mas no inverno tem inverno que chove demais, tem inverno que chove de menos, tem inverno que dá geada fora de época, tem inverno que é muito quente. No Rio Grande do Sul, a meu ver, não conheço tão bem também, mas eu acho que lá seca no inverno não é algo tão comum, né, de acontecer. É muito difícil. É mais estável. É né? mais excesso de chuva. E isso traz um risco para o trigo que é uma commodity, mas por outro lado tem toda uma série de exigências de qualidade, né, para a questão de preço, né, que isso acaba também muitas vezes, diria desanimando, é um desafio a mais, né, assim, de chegar em cenários onde o produtor está com a lavoura, está com alto potencial de produtividade, está tudo certo, foi tudo bem. Aí chega no final, pega um excesso de chuvas lá, produz 100 sacas por hectare que vai para ração. Né? Então isso daí acaba desanimando, mas acho que entra nessa questão da gestão de risco, né? De fato de estar saudável financeiramente, né? Para também suportar essas condições e entender que houve outros benefícios no sistema. Né? Então teve uma série, por mais que ali na conta, né, na conta de padeiro, né, o Antônio comentou ali, ele achou que ficou dando prejuízo, mas na verdade pagou todo o custo, né, daquela área durante aquele período em que a lavoura estava lá, ela estava pagando as contas dela, né? Então acho que tudo isso tem que ser considerado, né? Então aí entra a adubação, como eu comentei, potássio, fósforo, muitas vezes a adubação do fósforo e fosfatada do trigo acaba servindo para a soja em sistemas que já estão bem corrigidos, bem estabilizados, muitas vezes planta soja sem adubo, né? O caso, em realidade, por exemplo, na propriedade do meu pai é feito isso, né? Coloca adubo o trigo e depois a soja planta sem adubo, não é necessário. Depois coloca o potássio, mas já é uma quantidade menor também. Então, tem toda essa questão de entrar do ponto de vista sistêmico e não olhar uma cultura isolada, né? Você passa a olhar o sistema como um todo. A planta daninha está lá o ano todo, ela não está só na soja, ela não está só no trigo, né? Então, se você faz o manejo no trigo, isso ajuda na soja, né? O quanto que contribuiu, né? Tem que fazer. Nem é necessário fazer essa conta, né? Porque é a rentabilidade do negócio, como o Antônio falou, né? Não é necessário você considerar isoladamente. Né? E se me permite, né? Tem cálculos que a gente pode fazer a contribuição disso, mas tem operações logísticas como essa da adubação fosfatada, né? Que te permite colocar 17 centímetros numa distribuição muito uniforme dentro do cultivo que é até difícil tangibilizar, né? O benefício que essas operações que o trigo proporciona, né, para o sistema como um todo. Às vezes não é só economicamente, mas também a nível operacional como isso funciona. Uhum. Importante, né, que o Hernani trouxe, né, porque a gente vai falando sobre essa questão, a gente entra na parte de gestão, né, como vocês falaram, palavra-chave, rentabilidade também. Isso entra no ponto de vista da profissionalização, né, de você ter ali um suporte técnico justamente para ter uma melhor construção de todo esse sistema. Como é que você enxerga esse ponto, principalmente quando a gente está falando sobre trigo em novas áreas, trigo, né, conquistando novos espaços? Bom, Pedro, eu acho que isso é bem pertinente. Eu acho que a primeira parte dessa pergunta ela está muito vinculada ao que o Antônio falou recentemente, sobre eu acho que a profissionalização, se nós pegarmos a nível de agricultor e talvez a nível de assistência técnica também, ela pode avançar muito, nós teríamos muito no que avançar em termos de gestão
de administração, talvez, de empresas mesmo, né? Olhar a propriedade, olhar a fazenda como uma unidade de negócio e tratá-la dessa forma, né? Contabilizando as margens, todo o DRE da propriedade, né? Vendo como um sistema. Eu acho que talvez esse seria um dos principais níveis de profissionalização no agro que a gente talvez deveria, de alguma forma, né, Antônio, promover ao longo do tempo. Tanto é que eu acho que quando a gente vai para cases de agricultores, talvez o Hélio tenha até um pouco mais conhecimento da ponta pela atuação que tem. Se tem um raio-x, por exemplo, dos melhores produtores ou os agricultores mais capitalizados, mais bem-sucedidos, como é que é o sistema, como é que é o gerenciamento dessas propriedades, como é que é o sistema de produção dessas propriedades? O cara faz uma safra por ano ou ele tenta fazer 2, eventualmente 3? Como é que é o perfil? Até depois, se o Hélio puder entrar nessa questão e explorar um pouco se tem esse conhecimento prévio de perfil de produtor aliado a nível de gerenciamento e utilização do sistema de produção. Uhum. Na verdade, assim, existe, lógico, um público extremamente diverso, né? Tem produtores de diferentes níveis, diferentes tamanhos, né? Mas uma coisa que é comum, né, aos produtores, não diria produtor de trigo, não existe um produtor bom de trigo que não seja também um produtor bom de soja, de milho, né? É um produtor bom de modo geral, né? E atinge boas produtividades e principalmente consegue ter boas margens no negócio dele, né? Porque tem situações em que o ambiente não permite chegar numa produtividade tão elevada. O clima não permite, o solo não permite. Mas ele consegue ainda ter boa rentabilidade com as condições que ele tem, né? No panorama que ele tem. Capricho, acho que é inerente, né? Você vê aquele produtor que ele faz, independente se o trigo ele é mais rentável, se a soja é mais rentável, ele tem o mesmo capricho, a mesma dedicação, o mesmo nível, né, de investimento, digamos assim, claro, proporcional a cada cultura, mas ele não deixa de lado só porque é menos rentável, ele tem a mesma preocupação em atingir boa produtividade, em ter boa sanidade da lavoura, ter boa fertilidade do solo e ter boa qualidade e produtividade no final. Acho que esse é um ponto que é bem comum. Investimento em tecnologia, então não é o produtor que quer ter o trator melhor, o mais novo de todos, mas ele ele gosta de ter tecnologias novas, né, de testar novas tecnologias e investe nisso, né? Isso é um outro ponto também que acaba encaixando muito bem. No trigo tem muitas oportunidades interessantes de agricultura de precisão, por exemplo. Acho que tem muita coisa que está bem avançada no trigo. O uso de nitrogênio no trigo está muito avançado com a agricultura de precisão, por exemplo. E ter essa visão de longo prazo, né? Acho que isso é uma questão também importante, porque daí envolve o manejo adequado do solo, saber o que ele pode manejar e melhorar e o que não, o que ele tem que se adaptar, né? Eu sempre faço uma brincadeira, né? Uma analogia com o solo igual nós, né? Existe o deficiente físico, não existe o deficiente químico, né? Porque a deficiência química você resolve, você toma nutriente, toma vitamina. Agora, o deficiente físico normalmente não é, porque não tem solução e o mundo tem que se adaptar à realidade dele. Mesma coisa do solo, se o solo é arenoso, né? Se tem pedra, se compacta facilmente, se encharca, é algo que ele vai ter que buscar alternativas para se adaptar àquilo, entender as limitações e trabalhar com aquilo, né? Se adaptar. Então, conhece, né? Conhece o ambiente, né? Esse é fundamental, entende o potencial, entende aonde consegue chegar. Acho que é importante assim entender que o clima, o mercado, não controla isso, todo mundo sabe, né? Mas nós não precisamos ser controlados por esses fatores, né? Eu acho que para não ser controlado, nós precisamos atuar naquilo que nós temos controle, né? Que é justamente na parte agronômica, na parte financeira, né? Nos pontos onde nós temos a capacidade de atuar e de melhorar e conseguir ter bons resultados, né? É bom você falar sobre isso, né?
até porque eu queria até trazer um ponto interessante de que muitos produtores até se questionam, né? Como é que o melhor indicador, né, para eu ter uma forma sábia de expandir uma área ou colocar uma cultura que até ontem eu não tinha, mas dessa vez vou agregar ao meu portfólio, no caso o trigo, no caso ele expandindo, né, seu espaço dentro do território. Sabe, Pedro, esse é um ponto interessante, porque qual que é o melhor exame para se fazer? O de imagem, o de sangue, o de urina, qual que é o melhor, né? Depende do que a gente quer ver, do que a gente está procurando. Em finanças, a gente sempre está tentando olhar caixa e competência o tempo todo, né? E para isso a gente tem vários instrumentos e desses instrumentos saem vários indicadores. E aqui, e não só isso que eu vou falar agora, tá? Mas tudo que eu falei antes, eu quero deixar bastante claro que eu tenho plena consciência que eu estou sendo provocador, tá? Mas eu quero provocar mesmo. Mas não é por mal. O intuito é esse, né? Não é por mal, não é para botar dentro em ferida, não é nada disso. É porque eu quero contribuir para que as pessoas também pensem sobre esses aspectos que são importantes. Porque a gente cansa de ver produtor quebrar. Isso dói, isso machuca. E não vejo outro... e não é nas filas lá do deputado A, do senador B, do governador Z, que vai resolver o assunto. É ele que vai resolver o assunto. Não vai ser o ministro, é ele. Então, nós temos que entender certas coisas. Primeiro, muita gente ainda não faz custo de produção. E tem gente que diz para mim, orgulhosa, que faz custo de produção. O que eu acho ótimo, é um bom começo. Mas o custo de produção ele me entrega muito pouco. Quantos produtores fazem balanço patrimonial? Sabe quando é que o balanço foi inventado? 6 anos antes do Brasil ser descoberto. E até hoje a gente não descobriu algo melhor para olhar um raio-x do que um balanço. Uma empresa da cidade ali que fatura 1/10 do que o cara fatura tem balanço e ele não tem? Se eu não tiver balanço, eu não consigo ter noção de liquidez. Eu não consigo calcular capital de giro líquido, eu não consigo calcular o índice de liquidez seca, liquidez imediata, não sei nada disso em um balanço patrimonial. Então, Antônio, você pode ver aqui meu negócio, tem balanço? Não tem, então não consigo. Porque não tenho poderes extrasensoriais. Preciso do número. Tem que fazer o número. Claro. O Hernandes falou e muito bem do DRE. Se você não tem um DRE, me desculpa, amor, você não sabe qual é o lucro do seu negócio. Não sabe. Não, mas eu peguei o meu custo e peguei... Isso não é apuração de lucro. Isso é apuração de fechamento de uma atividade. O negócio só tem um jeito demonstrativo do resultado do exercício. Mas, Antônio, eu consigo fazer de um jeito melhor. Então faz o seguinte, bota isso num paper e publica, que talvez aí esteja o nosso prêmio Nobel brasileiro que nós não temos ainda. Porque não tem instrumento melhor que esse no mundo ainda. Então, o produtor, com os milhões que passam pela conta dele, sobra pouco, mas passa muito. Então, deixar na mesa é fácil. Eu preciso ter balanço, eu preciso ter DRE, eu preciso demonstrativo de fluxo de caixa. Então, não tem um indicador, tem vários, mas tem alguns pilares, que eu acho que esse responde a tua pergunta. Em primeiro lugar, o pilar número 1 da gestão econômico-financeira é a liquidez. Porque sem liquidez é o caos. Uma empresa não quebra por falta de patrimônio. O produtor não quebra por falta de terra, ele quebra por falta de caixa. E ele não pretende pagar a conta vendendo terra, né? Então ele quebra no caixa. Caixa é rei. Como é que eu monitoro se isso vai bem? Pela liquidez. Um negócio tem que trabalhar bem capitalizado. Por quê? Porque eu posso ter que usar uma parte dessa capitalização para enfrentar um problema climático. Porque se veio o problema climático, não é problema do banco. O banco te prestou o dinheiro, ele quer o dinheiro dele de volta. Bom, tem que pagar. Como é que eu pago? Eu pago com capital. Não é com tristeza, é com capital que eu pago minhas contas. Um produtor capitalizado, ele compra bem insumo, ele vende bem produto ao longo do tempo. Não que ele vai acertar todas, mas ele tem uma tendência a acertar muito maior. Porque ele não compra no efeito manada e não vende no efeito manada. Vai errar menos. Aí a gente vem para um outro indicador, que é a alavancagem.
que está intimamente ligado com a liquidez. A alavancagem é o quanto eu preciso pegar na rua para satisfazer as minhas necessidades para plantar. Se a minha alavancagem é alta, em primeiro lugar, a decisão de plantio do próximo safra já não é só minha. Se eu não conseguir pegar o dinheiro na rua, eu já não planto. Então eu já não tenho toda a gestão na minha mão. Começa por aí. Um negócio com baixa liquidez, ele estará altamente alavancado. Ponto. E aí vem um outro problema que é o seguinte. Muita gente fala para mim que quer dobrar o lucro e para isso ele viu lá uma área que ele vai arrendar. Maravilha. Já experimentou pegar um DRE demonstrativo do resultado do exercício e olhar ali a linha lucro líquido e a linha juros para ver o quanto o cara está pagando de juros e quanto ele está tendo de lucro? Para ver se está com pouco o cara não está tendo. Vou dizer número qualquer aqui. 1 milhão de lucro, 500 mil de juros. Bom, tu pode aumentar 50% do teu lucro sem aumentar um palmo. É só tu diminuir teus juros. Como é que eu faço? Diminuo a alavancagem, aumento a liquidez, eu resolvo o problema. Faço isso do dia para a noite? Não. Isso leva 2, 3, 4 anos, leva tempo. Mas chega. Mas eu tenho que ter estratégia, tenho que ter prioridade. Eu preciso olhar para os indicadores de retorno. Rentabilidade, que é o ROI, retorno sobre investimento, retorno sobre ativo. Eu preciso olhar para capital de giro, gestão de capital de giro, os prazos médios, qual é a minha necessidade de capital de giro e como é que eu satisfaço ela. O quanto eu gero dentro do meu negócio, quanto eu tenho que buscar na rua, essas coisas se conectam. Demonstrativo de fluxo de caixa, como é que o meu caixa se equilibra? É na operação? É vendendo anéis? É me alavancando, pegando mais dinheiro no banco? Como é que eu equilibrei o caixa esse ano? Como é que tem sido os últimos anos? Então, a gestão ela é uma coisa muito mais simples do que a questão agronômica, muito mais simples. E eu vejo que os produtores eles estão muito mais avançados nas questões agronômicas, nos seus entendimentos, por causa de vocês, do que na parte financeira, que é muito mais simples de aprender, de entender. Mas isso é necessário, porque hoje nós já somos um setor que fatura quase 1,5 trilhão de reais por ano, qualquer propriedade aí fatura mais de 1 milhão, é muito dinheiro em jogo e a gente precisa evoluir também nesse processo. Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando agora para a parte final do nosso podcast. Como foi rápido, isso mostra para a gente, mas eu gostaria de dedicar esses momentos aí derradeiros para a gente trazer uma mensagem final, né? Mas nesse sentido, mesmo assim, dando sequência ao tom propositivo que foi este podcast, esse episódio, né? Levando uma segunda opinião, começando aqui com o Hélio, né? Hélio, como é que você enxerga o papel do trigo nos próximos anos dentro do sistema produtivo aqui do Brasil? Será que a gente poderia, Pedro, talvez falar um pouco do cenário de etanol de trigo antes de responder? Com certeza. Acho que talvez o Antônio tenha acompanhado o Hernandes também, né? Como que tá? Isso é uma pergunta minha. Tá? Como é que tá esse cenário lá em termos de produção? Lembra, Eli, quando tu fizeste a provocação, né? Pô, o cara vai lá, colhe 100 sacos de trigo, aí na última hora deu um problema climático, caiu o W, caiu não sei o quê, e aí a indústria... Poxa, essa tem sido a realidade e desestimula muito os produtores. Mas quando eu tenho o etanol, eu tenho a resposta para esse problema. Uhum. Então nós temos que estimular isso. Agora, como é que eu estimulo a produção de etanol na sua industrialização se eu não tiver o produto que é a matéria-prima para a produção de etanol, que é o trigo? Uhum. Quem é que vem primeiro? Então, eu não tenho dúvida que a indústria do etanol veio para ficar e a bioenergia ela é uma tendência global que eu não considero um braço do agro de alimentos. Eu considero outro negócio mesmo. Sim. Isso é tão grande que vai nos dar muita oportunidade para o nosso país. Uhum. E o trigo tem um oceano azul em cima desse negócio. Mas vai um oceano azul para quem estiver pronto. Né? E estará pronto quem estiver experimentando, quem estiver olhando, quem estiver fazendo, praticando, evoluindo. Agora, o que não dá, Pedro, é para ficar... produzir uma safra no verão, que se tudo der certo o cara colhe, e depois gastar para ter uma cobertura vegetal que não vai entregar nada de receita, isso não dá com o custo fixo que a gente tem. Não dá. Exatamente. E isso mostra o quê? Nós estamos falando de uma cultura que tem uma transição energética interessante, que promove uma segurança alimentar,
né, que tem a questão de elevar a produção ainda mais. E o que é interessante é que nós estamos vendo nesse contexto o produtor precisando se preparar cada vez mais, mas a indústria também usando tecnologia e mais pesquisa, né, Hernandes, inclusive, para sequenciar esse futuro tão promissor assim. Eu acho que a gente está entrando numa fase do trigo muito interessante, né? Que o trigo, historicamente, ele sempre teve altos e baixos, né? Mas o contexto atual ele está rodeado de novas perspectivas e perspectivas muito positivas. Eu acho que a questão do etanol é algo muito interessante, que ela vem agregar oportunidades de liquidez para o produtor. Tem a questão do glúten vital dentro disso, que está embutido dentro disso, que também é uma nova oportunidade da gente criar um novo produto derivativo do trigo, qualidade que pode competir com os melhores trigos internacionais que hoje circulam no mundo. Então tem toda uma capacidade para isso. Como é que a gente vai chegar lá? Através de um trabalho sério, tanto a nível de produtor quanto a nível de extensão, mas especialmente quanto a nível de pesquisa, que é trazer, né, pacotes tecnológicos que permitam a gente impulsionar o trigo naquela região. Seja por atacando problemas fitossanitários, como é a principal doença naquela região é a brusone, quanto melhorando a qualidade tecnológica do trigo para a indústria naquela região, e especialmente no sul também trazendo tecnologias que permitam a gente produzir trigo com maior segurança. Então, acredito aí que nós temos um horizonte pela frente muito promissor no que tange a tecnologias, a biotecnologias, seja através da transgenia, seja através da edição gênica. A gente tem aí uma série de oportunidades. Internamente, a gente está discutindo vários projetos de inovação que vão permitir com que a gente dê alguns saltos em termos de tecnologia na cultura do trigo. Então, acho que nós temos aí a futuro, a médio e longo prazo, questões muito otimistas que serão trabalhadas na cultura do trigo, que permitirão o crescimento da área semeada no Brasil, novos produtos para que a gente possa utilizar na indústria e assim garantindo também mais liquidez para o produtor. Exatamente. Continue investindo. Acho que Agora responder um pouco a tua pergunta, né? Na verdade, é muito difícil imaginar, porque as coisas mudam muito, né? Mas eu vejo que hoje nós estamos num cenário, como o Hernandes, como o Antônio comentou, com novas oportunidades. Essa questão de bioenergia é muito interessante, a gente está vendo entrar outras culturas também. Canola está voltando a ser uma cultura importante, não só necessariamente para bioenergia, mas também a questão dos biocombustíveis para aviação, tem toda uma questão. E quando entra a produção de bioenergia, isso impacta também no campo, que demanda também uma eficiência maior no campo, né? Na produção de energia, de bioenergia de modo geral. Tem dois indicadores que são importantes. Um deles é o balanço de energia, né? Ou seja, todo o gasto de energia que eu tenho numa lavoura, seja para produzir fertilizante, para gasto de óleo diesel, todo o gasto energético, ele tem que ser menor do que a produção de energia do grão lá no final, né? Então, na cana, por exemplo, essa relação é de 10:1, né? De produção versus média, né? E no milho tem hora que empata e tem hora que até é menor, né? No trigo, dependendo também se for usar muito fertilizante nitrogenado, que é um fator importante nessa conta, e produzir mal, isso também fica meio negativo, né? Então, essas questões vão impactar no campo também. Emissões também, que acaba sendo bioenergia, tem toda essa questão ambiental, enfim. Isso eu acho que é algo que nós vamos ver cada vez mais uma demanda maior para ser mais eficiente também na cultura do trigo, assim como a tendência de ocorrer com outras culturas, né, de modo geral. Mas eu acho que vai continuar exercendo um papel importante. Eu gostaria de ver o produtor ganhando bem mais dinheiro com trigo do que ganha, né? Mas não sou eu que mando nisso, né? Gostaria de ver um mercado bem mais favorável, né? Mas a situação é essa e tem que se adaptar e tem que trabalhar na melhor forma em relação a isso. Acho que minha visão é, de modo geral, assim, o bolo tem um certo tamanho, né? A maior fatia do bolo deveria ser do produtor, porque é quem está tomando o maior risco, né? Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Mas, enfim, eu acho que
vai continuar sendo uma cultura importante. O consumo de trigo no Brasil tem aumentado, continua aumentando, a demanda do mundo continua aumentando. É uma cultura importante na nossa alimentação, menos do que até em outras culturas, em outros países, onde tem países que o trigo ele é o alimento, ele é o prato, ele é o talher, né? Ele é tudo, né? na cultura, mas eu acho que tem muitas oportunidades aí nesse sentido. É uma cultura que tende a crescer e aí nos próximos anos e continuar sendo importante. Exatamente. Hélio, Antônio, Hernandes, muito obrigado, os três, por participarem aqui deste debate, ter um tom propositivo, levando sempre essa questão. Uma segunda opinião para o agroinvestidor, produtor que está do outro lado, acompanhando a gente e, claro, vendo o trigo como uma proposta, como a gente bem detalhou, na região sul, mas também nessa expansão para o nosso cerrado, né, como o Hernandes trouxe aqui para a gente também. Muito obrigado vocês que participaram e, claro, você aí do outro lado que acompanha a gente em multiplataformas aqui por meio do nosso DNA Dom Mário. Siga a gente nas redes sociais e, claro, aqui você sempre tem uma segunda opinião, uma informação de primeira para quem investe em alta performance, e até o nosso próximo encontro.